Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre separação de misturas. Antes de começarmos a falar sobre a separação de misturas, é importante recordarmos o nosso assunto da nossa aula anterior de Química. Então, na nossa aula anterior, nós falamos sobre substâncias e misturas. Por exemplo, o mel ele é uma substância pura composta, formada apenas por moléculas de glicose. Mas o que é uma substância pura? Então, substância pura é um material formado por moléculas quimicamente iguais e ela pode ser do tipo simples, quando ela é formada por átomos iguais ligados entre si. Um exemplo de substância simples é o gás oxigênio que a gente respira, ou ela pode ser composta, formada por átomos diferentes ligados entre eles, mas que no todo da matéria as moléculas são iguais. E temos também a mistura. Já uma mistura, elas são uma matéria formada por moléculas quimicamente diferentes. Então, aqui no recipiente, nós temos vários tipos de moléculas representadas, lembrando que cada esfera é representado um átomo diferente, Então, se elas são da mesma cor, são átomos iguais. E aqui nesse recipiente nós temos várias moléculas, diferentes. Então, no caso, isso é uma mistura. E a mistura, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Aqui nós temos o exemplo das duas. No caso da mistura homogênea, a gente tem a água e o sal. Misturando essas duas substâncias, a gente obtém uma mistura de um único aspecto visual, ou seja, a gente não consegue visualizar aquilo que foi misturado. Então, nesse caso, ela se chama homogênea. Na segunda mistura, nós temos a mistura heterogênea, que ela é formada por substâncias diferentes, no caso, a areia, a água e o óleo. Essas três substâncias aqui, a gente consegue visualizá-las, então a gente costuma falar que elas possuem fases, que é de acordo com o seu aspecto visual. No caso aqui, essa mistura ela tem três fases, porque nós visualizamos três componentes diferentes. Então, agora a gente vai falar da separação das misturas, E é importante a gente lembrar que na natureza, praticamente todos os materiais, eles apresentam misturados. Então, dificilmente, existem poucas substâncias, na verdade, que são substâncias puras. Nós temos como exemplo, a gente acabou de falar, que é a água, o gás que a gente respira, são substâncias puras. Mas, de uma forma geral, todos os outros materiais na natureza, eles são encontrados misturados. Então, para que a gente dê uma utilidade a esses materiais, é necessário que a gente consiga separá-los. Então, fazendo essa separação dos materiais, a gente consegue dar uma utilidade, misturar esses materiais da maneira que a gente deseja e aí fazer substâncias novas, Então, aqui um processo de separação de mistura, ele não envolve uma reação química, Ele só trabalha com separação de processos físicos, Envolve somente processos físicos. E na separação das misturas heterogêneas, nós vamos lidar com situações, desse tipo. A gente precisa separar um sólido de um outro sólido, um gás de um sólido, um líquido de um outro líquido ou um sólido de um outro sólido. Então, nós vamos trabalhar com misturas desse tipo de componente. Nós vamos começar falando sobre a separação de sólido em um líquido. E as técnicas usadas para separar são a decantação, a centrifugação e a filtração. Vamos começar falando da decantação, que é uma separação de mistura de um sólido num líquido. Essa decantação, ela consiste em deixar o sistema em repouso até que ocorra a separação das fases. Então, a fase de maior densidade, que é o sólido, ele se sedimenta no fundo do recipiente. Esse sedimento, ele é denominado corpo de fundo, corpo de chão ou precipitado. E a parte líquida, que fica em cima, no caso aqui a gente tem a parte sólida e a parte líquida. A parte líquida é chamada de sobrenadante.
Nós temos aqui um outro exemplo de uma água barrenta que precisa ser separada. O processo de decantação, ele é um processo demorado, então é necessário que a substância, que a mistura, que ela fique em repouso, né, para que a parte mais densa, né, que é a parte da terra, que ela se sedimente e fique no fundo do recipiente, chamada de corpo de fundo. Aí nós vamos ter aqui o precipitado, que é a parte líquida da mistura. A gente ainda precisa separar, né, essa parte líquida, então nós podemos usar um processo de reverter o recipiente, onde você transfere o líquido para um outro recipiente, mas não é uma técnica muito eficaz, porque pode ocorrer a mistura do sólido no líquido aqui novamente. Então, outro processo é indicado, como essa técnica de sifonação. Nessa técnica, a gente precisa da diferença de pressão. Então, um recipiente, né, contendo a mistura, ele deve ficar numa superfície mais alta que o outro, né, que vai receber o líquido transferido. Então, nesse processo, a gente usa uma mangueira, que também é chamada de sifão. Essa mangueira ela precisa ficar totalmente preenchida com o líquido da mistura, da substância, para que ocorra a diferença de pressão pela altitude e o líquido ele passe espontaneamente, né, para o recipiente logo abaixo. Essa técnica é muito usada, né, para transferência de combustível para o carro em situações de emergência. E aqui na nossa experiência, a mistura seria essa, né, a areia embaixo ou o cascalho e o sobrenadante. Então, a gente consegue transferir, né, com maior eficiência o líquido de um recipiente para o outro, sem que ocorra aí essa mistura. Aqui nós temos uma técnica de floculação, que também acontece a decantação. Nessa parte, na água contendo partículas sólidas, é misturada uma substância química. Essa substância, ela une as partículas sólidas da água formando flocos. Esses flocos, eles possuem uma densidade maior e eles vão para o fundo, ocorrendo aqui a decantação e a separação dessas partículas da água. Esse processo, ele é usado na estação de tratamento de água, que nós vamos falar agora. Então, aqui na estação de tratamento de água, nós temos aqui a água represada, né, que precisa ser tratada. Ela é levada até um tanque de água. Esse tanque recebe aí a substância química, sulfato de alumínio e o cal, que vai fazer com que os flocos, né, sejam formados. Aqui nós temos o tanque misturando essas substâncias e a floculação acontecendo. Essa água ela passa para o próximo tanque, onde é necessário que essa mistura ela fique em repouso, né? Para que esses flocos eles vão para o fundo, formando então a decantação. No próximo tanque, né, essa água depois de decantada, a água que é o sobrenadante que sobrou aqui, ela vai ser levada para o próximo tanque, onde vai ocorrer um outro processo, que é o processo de filtração. Nesse processo, essa água ela vai passar por várias camadas, né? A camada de carvão, de areia e de cascalho. Elas vão funcionar como um filtro, né? Então, essa água vai sair daqui filtrada. Na verdade, ela vai sair límpida, né? Mas ela ainda precisa passar por um outro tratamento, que é quando ela recebe o cloro e o flúor, que tem a função, no caso aqui, o cloro, ele é uma substância bactericida, né, que vai eliminar os micro-organismos, e o flúor é adicionado para ajudar, né, na saúde dos dentes, né. Então, essa água agora ela está apropriada para o consumo, ela é levada até um tanque reservatório, geralmente ele fica numa região elevada e aonde vai ser distribuída aí para a cidade. Então, nessa estação de tratamento, nós usamos 3 técnicas, né, de separação de misturas: a floculação, a decantação e a filtração. Agora nós vamos falar de um outro processo de decantação, a centrifugação. Geralmente ela é usada quando a ação da gravidade não é suficiente para sedimentar as partículas sólidas em suspensão. Nesses casos, utiliza-se esse equipamento que é a centrifugação. Ele geralmente é usado para acelerar o processo de decantação,
porque a decantação é um processo mais demorado, que a mistura tem que ficar em repouso. Então, quando ele gira, né, ele acelera esse processo. Essa técnica é muito usada aqui, ó, para a gente separar os componentes do sangue. Então, o sangue ele é formado por uma parte líquida e uma parte sólida. Então, a centrifugação, ela agiliza esse processo, né, para que os exames que sejam feitos saiam com resultado mais rápido. No caso aqui no plasma, que é a parte líquida, são feitos exames como de glicemia, de colesterol. E já na parte sólida, que é a parte das hemácias e plaquetas, são feitos exames como hemograma, coagulograma. Então, é muito utilizado a centrifugação em processos de laboratório e de análises clínicas. Agora nós vamos falar sobre a filtração. Ela é realizada para separar uma mistura de um sólido em um líquido. Esse processo atravessa, no caso, uma barreira porosa, né, onde o sólido fica retido no filtro. Ele é muito usado aqui quando nós preparamos o café, que é uma coisa que a gente usa em casa, né? Então, durante aí a filtração do café, o filtro ele serve como a barreira porosa, né, onde a parte sólida, que é o pó de café, vai ficar retida e a parte líquida vai ser passada, né, por esse filtro e contida num recipiente. Aí nós temos o cafezinho. Nesse modelo aqui, nós temos o filtro, a filtração sendo realizada no laboratório. Então, só para a gente recordar alguns equipamentos que são usados no laboratório. Nós temos aqui o suporte universal, a haste, né, que segura o funil de vidro. Geralmente ele fica em suspensão. Dentro do funil nós temos o filtro, né, o papel de filtro. Aqui nós temos o becker contendo a mistura de água e terra, né, que ficou uma água barrenta. Aqui nós temos o bastão de vidro que serve para a gente transferir um líquido, né, de um recipiente para outro com mais segurança. E aqui embaixo um outro becker que vai receber, no caso, a solução filtrada. Então esses são os equipamentos usados no processo de filtração. Aqui nós temos a filtração agora de um outro tipo de substância, entre um sólido e um gás. Nesse processo acontece a decantação e não a filtração. Esse processo ele consiste em deixar a mistura em repouso. O sólido ele é mais denso que o gás e ele irá se depositar no fundo. Industrialmente, esse processo é feito em um equipamento denominado câmara de poeira ou chicana. Então aqui nós temos, né, o modelo da chicana. A mistura ela passa através desses obstáculos em forma de zigue-zague, onde as partículas sólidas elas perdem a velocidade e se depositam no fundo. Então na câmara de poeira, né, entra aqui o gás com poeira, conforme ele vai passando ele perde a velocidade e sai do outro lado o gás filtrado, né, aí no caso um processo de decantação. Aqui nós temos a separação de uma mistura de um sólido e um gás que usa um filtro. Então, a mistura ela passa através de um filtro onde o sólido fica retido. Esse processo é muito utilizado nas indústrias, principalmente para o lançamento de partículas sólidas na atmosfera. Então, a filtração é também usada nos aspiradores de pó, onde o sólido retido, no caso a poeira, ela é medida ela é retida, né, à medida que o ar vai sendo aspirado. Então, aqui nós temos um modelo, né, de filtro. No caso, nós temos aqui o do ar-condicionado, que ele está totalmente, né, empoeirado, sujo, por causa das partículas de poeira que ficam no ar e a gente nem percebe. E nesse outro modelo, um outro modelo de filtro, né, mostrando um filtro limpo e um filtro sujo, né, só para a gente perceber a quantidade de partículas aí que estaria. Aqui nós temos a separação de um líquido em outro líquido, que no caso a decantação. Ela é usada para separar líquidos que não se misturam. No caso, a gente tem aí, a gente chama de líquidos immiscíveis, né, no caso a água e o óleo. Então, esse processo utiliza o funil de Bromo, ou também chamado funil de decantação,
que é conhecido como esse equipamento. Então, ele é uma peça de vidraria de laboratório, ele é transparente, permite visualizar os seus conteúdos e ele apresenta uma torneira, né, na sua parte inferior, que aqui é uma torneirinha. Essa torneira, ela permite a passagem do líquido mais denso, que será recolhido em um outro recipiente. Então, essa decantação, ela ocorre por diferença de densidade entre os líquidos. Aqui nós temos, né, já uma mistura decantada, para a gente perceber, a parte de baixo é o líquido mais denso e a parte de cima é o menos denso. Então, ao abrir a torneirinha, a gente consegue separar esse líquido mais denso e ele vai ser retido aqui, no caso, no becker. Nossa aula de hoje, ela vai ficando por aqui. Essa aula sobre misturas heterogêneas, ela é muito extensa e nós vamos dar continuidade na nossa próxima aula. Eu desejo a vocês bons estudos e até a nossa próxima aula.